milhares de jovens vestem essa camisa e declaram com toda a sua força que são Caleb. Isso acontece nos meses de julho e janeiro, durante as férias dos jovens adventistas do sétimo dia. Se você não é um deles e não tem uma camisa como essa, não veste uma camisa como essa, provavelmente em algum momento você vai ver um deles por aí. E o que é ser Caleb? Para responder essa pergunta, nós teremos 3 encontros. Hoje, dia 8 de julho, no dia 15 de julho e também no dia 29 de julho, nessas programações das nossas quartas-feiras. Nós aqui, no Distrito da Cidade Livre, temos uma equipe de Caleb com quase 150 jovens, irmãos, pessoas dedicadas às atividades missionárias nesse período. E nesses 3 episódios, nós vamos, a partir da reflexão bíblica, responder o que é ser Caleb. Caleb foi um personagem bíblico muito marcante. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, eles tiveram um momento crucial. Às margens de entrar em Canaã, eles tiveram medo e mandaram 12 espiões para ver como era essa terra. Caleb fazia parte desses 12 homens. Ao voltarem, fizeram um relatório e havia dificuldades. Mas desses 12, apenas Josué e Caleb tiveram coragem de declarar que queriam sim entrar em Canaã. Então, aí começa e aí se destaca o homem Caleb, o personagem Caleb. Para responder à pergunta o que é ser Caleb, nós vamos usar como pano de fundo nesses 3 episódios um outro personagem bíblico muito marcante. O apóstolo Paulo, lá em sua 2ª carta ao jovem Timóteo, fala a seguinte frase, uma conhecida frase, no capítulo 4, no verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui Paulo estava concluindo a sua missão, estava nos seus últimos momentos de vida, e ele declara: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No mesmo livro, em 2 Timóteo, mas no capítulo 2, no verso 3 e 4, diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em Cristo se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quando Paulo diz que combateu o bom combate, ele está usando como pano de fundo, como metáfora, como figura de linguagem, o personagem do soldado. E aqui, neste verso de 2 Timóteo, Paulo declara pelo menos 2 características de um bom soldado que Paulo tinha e por isso combateu o bom combate. As 2 características são disposição e foco. O texto nos diz que esse soldado não se envolve em negócios dessa vida. Então, ele é focado. E o texto também diz que esse soldado deve ser disposto a compartilhar dos sofrimentos que Cristo também teve. Portanto, essas 2 características marcam um bom soldado. Será que Caleb foi realmente um bom soldado? Vamos lá em Números capítulo 13. Nós vamos verificar que Paulo declara que combateu o bom combate, mas que certamente essas palavras poderiam ser do personagem Caleb. Em Números 13, a partir do verso 28, diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aparentemente, no relatório, muitas dificuldades aconteceriam. Quando no relatório é dito que ali habitavam os filhos de Anak, nós entendemos que ali habitavam homens de grande estatura. Provavelmente haviam inimigos poderosos nessa terra. Mas Caleb estava disposto a passar pelos sofrimentos, disposto a enfrentar estas lutas. Portanto, a primeira característica de Caleb era combater o bom combate. Ele combateu o bom combate porque ele estava disposto, tinha disposição a enfrentar as lutas. A segunda característica desse soldado chamado Caleb, que combateu o bom combate, está também no livro de Números, no capítulo 14, mas agora leremos o que está no verso 6 em diante. Diz assim:
E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Você também observa no verso 9 dizer: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Aqui nós encontramos uma segunda característica de Calebe. Ele combateu o bom combate com foco. Ele estava focado em duas coisas. Primeiro, na vontade do Senhor. Se o Senhor havia dito que havia de lhes dar a terra, por que não confiar? Calebe estava focado no Senhor. E o segundo foco de Calebe era a companhia de Deus. Perceba que nas palavras dele, o Senhor estaria junto com eles nessa batalha. O que garantiria essa batalha seria que Deus estaria com eles. Deus não estava com os outros, Deus se retirou dos outros, mas com eles, Deus estava. A vontade do Senhor é que aquela terra muitíssimo boa fosse do povo de Israel. Portanto, Calebe estava focado em fazer a vontade do Senhor e estar na companhia do Senhor. Enquanto todos os outros estavam focados nas dificuldades, nas coisas ruins que poderiam acontecer, enquanto eles estavam pensando de maneira negativa, Calebe estava focado naquilo que realmente importa, a vontade do Senhor e a companhia do Senhor. Voltando lá no texto de Timóteo, nós percebemos claramente essas características. O bom soldado, de acordo com Paulo, também está focado na vontade do Senhor, já que ele não cuida dos seus próprios negócios, mas ele satisfaz aquele que o arregimentou. E o bom soldado também tem a companhia do Senhor, porque ele foi arregimentado pelo Senhor. Ele segue o Senhor, então ele está junto com o Senhor. Foi ele que o arregimentou, e nesse batalhão, o líder é o Senhor que arregimentou, que chamou este soldado. Então, o que é ser Calebe? Ser Calebe é combater o bom combate com disposição para enfrentar as lutas. E ser Calebe é combater o bom combate com foco. Foco na vontade do Senhor e foco na companhia do Senhor. Porém, qual foi o resultado de Calebe como um bom soldado? Qual foi o resultado? Será que Calebe, ao concluir a sua vida, poderia dizer, assim como Paulo disse, que combateu o bom combate? Ele não declara tais palavras, mas lá no livro de Josué, no capítulo 15, no verso 14, diz o seguinte: dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. 45 anos depois, mesmo com muitas dificuldades, Calebe finalmente enfrentou essas lutas como um bom soldado e foi vitorioso. Calebe certamente poderia declarar com toda certeza: combati o bom combate. Portanto, ser Calebe é ser um soldado. Ser Calebe é ser soldado de Jesus. Ser Calebe é combater o bom combate com disposição para enfrentar as lutas e foco na vontade do Senhor e foco na companhia do Senhor. Isso é ser Calebe. Essa foi a primeira parte da resposta e nos próximos 2 episódios dos nossos encontros aqui às quartas-feiras, nós responderemos em continuidade o que é ser Calebe. Mas hoje, quero fazer um convite para você. Independente de estar usando essa camiseta ou não, Deus quer que você tenha o mesmo espírito de Calebe. Deus quer que você tenha a alegria de ser um soldado que combate o bom combate, um soldado que alcança as vitórias. Deus quer que você tenha disposição para enfrentar as lutas. E Deus quer que você seja focado nas coisas que Ele lhes propôs, na vontade dEle. E também saiba que Ele está com você. Foi Ele que o chamou, que o arregimentou para esse exército contra o mal. Quer você ser realmente Calebe? O que você acha de se tornar um Calebe na vida do século 21? Um Calebe de hoje, um Calebe neste momento. Que Deus abençoe você e que você realmente aceite este apelo. Eu posso orar por você? Senhor Deus, o Senhor conhece cada um que está do outro lado desta tela e sabe muito bem quais são as necessidades e sonhos de cada um. Por isso, neste momento, eu imploro ao Senhor que tenha misericórdia e que atenda essas necessidades conforme a sua santa vontade. Senhor Deus, nos ajude a combater o bom combate, a ser verdadeiros soldados de Jesus
nos chame para esse exército, mas nos equipe com todas as armas necessárias para que a gente seja vitorioso, assim como Paulo foi, mas também como Caleb foi. Muito obrigado por essa mensagem, que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu vou